Olá, boa noite aos companheiros e companheiras do Centro Espírita Ibirajara. Obrigada pelo convite, muito feliz estou por estarmos trocando ideias, mesmo distantes, mas com certeza unidos em pensamentos e sentimentos. Bem, meu nome é Andréia, eu frequento o Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, que fica no bairro Jabur, em Senador Camará, localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e que compõe o 29º Conselho Espírita de Unificação do nosso estado, do Rio de Janeiro. Feitas essas apresentações, vamos iniciar os nossos trabalhos lendo uma página do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que é o capítulo 41 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título da mensagem é A Regra Áurea. E assim Emmanuel fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 39. Emmanuel continua: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou configuraram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Fechemos os nossos olhos, respiremos fundos. Vamos silenciar os nossos pensamentos, os nossos corações e nos permitir sentir a presença de Jesus a nos envolver, a nos iluminar, pois Ele mesmo afirmara que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele estará. E neste momento nós estamos reunidos em nome do nosso querido e Mestre Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por essa oportunidade maravilhosa.
e com a certeza de que contamos também com a inspiração, a intuição dos amigos espirituais, trabalhadores do Centro Espírita Ibirajara, nos dando a sustentação necessária para que tenhamos um excelente momento de reflexões sobre a boa nova de Jesus, à luz da querida doutrina espírita. Graças a Deus, que assim seja. Bem, queridos e queridas, o tema da noite é caridade e amor ao próximo, que compreende da questão 886 a 889 de O Livro dos Espíritos. Essas questões estão elencadas no capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade, na parte 3ª de O Livro dos Espíritos. É uma lei moral. Então, nós vamos dar um panorama geral dessas questões, porque o nosso tempo é curto e o nosso objetivo aqui é refletir e, acima de tudo, unirmos pensamentos, sentimentos nesses momentos tão peculiares que a gente tem vivenciado, para unirmos forças, para nos reabastecermos afetivamente, de forma a alimentarmos a nossa fé, robustecermos o sol da esperança e nos deixarmos envolver por essa virtude preciosa que é a caridade, que, como Kardec inicia esse assunto, como entendia Jesus. E aí, a doutrina espírita, através da fala dos espíritos superiores, colocam a virtude e caridade num paradigma de excelência, como um valor ético fundamental. O que a gente quer dizer com isso? Que é a prática do bem em substância. É a prática do bem visando a felicidade, o bem-estar, a harmonia, a paz social de toda a sociedade. Os espíritos bondosos colocam a caridade no campo da relação com o outro, da troca. Tanto que eles dizem que a caridade, na ótica do Cristo, na ação do Cristo, se ancora em 3 outras virtudes, que tem como princípio a relação com o outro, que é sermos benevolentes para com todos, indulgente para com as faltas alheias, seja lá de quem for, e perdoarmos as ofensas. Nós só podemos fazer essas 3 ações na relação. Tanto é
que Kardec depois faz um comentário e ele coloca a seguinte questão que nós destacamos: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Mais à frente, ele ainda coloca assim: o homem verdadeiramente bom procura elevar a seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, com licença, um gole d'água. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e vermos a sua estrutura didática, o que a gente vai ver, né? Ele começa nos 6 primeiros capítulos fazendo uma relação do cristianismo com os princípios básicos da doutrina espírita. Nós estamos sendo muito sucintos, tá ok? E depois ele vai mostrar o caminho. Ele começa falando da verdade, que é a base, a estrutura, a robustez teórica, os princípios que permeiam toda a lei natural. E aí ele começa a mostrar o caminho. Como é que nós colocamos essas questões em ação? Então, ele começa falando das virtudes que são apresentadas por Jesus no Sermão da Montanha pelas bem-aventuranças, que ele fala da humildade, os pobres em espíritos, e aí ele fala daqueles que têm puro coração, que verão Deus. Olha só que interessante. Como é que a gente vê Deus? A gente vê Deus no nosso próximo, com a certeza e com a convicção da vida futura e da lei de progresso, que nós somos espíritos em evolução e que toda a situação que nós podemos chamar de mal são efêmeras, são passageiras, são transitórias, fruto da ignorância, ou seja, do desconhecimento efetivo das leis de Deus. E que todos nós estamos nesse processo de depuração. Quando isso está no nosso coração, quando a gente tem a certeza da nossa pequenez perante o nosso Pai, que nós dependemos de Deus para tudo e damos graças por essa demonstração de misericórdia e de amor, porque Deus não nos deixa nunca desamparados, a gente vai começar a ver o nosso próximo realmente, como Kardec coloca, o nosso semelhante, que ele é na realidade, ele é um espelho da nossa vida, que muitas das vezes, se não frequentemente, quando nós muito criticamos algo de negativo no outro, é porque no fundo, nós trazemos aquilo dentro de nós e nós não estamos enxergando. Nós ainda não conseguimos elaborar esses sentimentos. Daí a necessidade da benevolência, da indulgência e do perdão, para que os conflitos diminuam, para que os conflitos fiquem num patamar do entendimento, da sabedoria, da tolerância, que é aceitar o nosso semelhante como ele é.
não sermos coniventes com o erro, mas sabermos corrigir o erro na amorosidade. E caridade é o amor em ação, pois só o amor remove a multidão de pecados. Inclusive, Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Convites da Vida, tem um capítulo que é Convites à Tolerância. Ela nos diz que a tolerância é caridade em início. Que achei aqui, ó. O que Joana de Ângeles nos diz? Tolerância é caridade em começo. Exercitando-a em regime de continuidade, defrontarás com os excelentes resultados do bem onde estejas, com quem convivas. Então, essa relação com o próximo nos possibilita nos plenificarmos, buscarmos a nossa plenitude do ser, justamente porque as diferenças é que propiciam que elevemos o amor ao patamar de sublimação. E nos repetimos que só é possível a partir das ações caridosas. A partir desse raciocínio, o codificador estrutura todos os outros questionamentos com relação à caridade e amor ao próximo. São questões riquíssimas e que vale a pena nós tirarmos um tempo para estudarmos. Mas rapidamente vamos voltar aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, que eu dei uma cortada, né? Que eu falei que a gente pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que os primeiros 6 capítulos falam dos princípios básicos da doutrina espírita, fazendo um link com a Boa Nova do Cristo, e depois vem falando do caminho para o progresso. Então ele começa falando das virtudes, dos puros em coração, vai falar dos brandos e pacificadores, aí vai falar da questão da misericórdia, e feito isso, ele vai falar do amor, do sentimento, desse sentimento vital, nutriente, que nós trazemos geneticamente nós, faz parte das nossas emoções, inclusive as neurociências descobriram que no nosso lobo frontal, que traz os nossos processos superiores, digamos assim, tem áreas próprias para o amor, que só pode ser colocado em prática a partir da relação com o próximo, provando que nós, seres humanos, somos homens, somos animais, eles falam isso, né? Animais sociais, e que necessitamos dessa vida de relação, dessa vida com o próximo, para desenvolvermos as nossas potencialidades mais nobres. O que nos faz concluir que todos os nossos problemas, todas as circunstâncias e situações angustiosas que nós temos vivenciados nestes últimos anos, tem como origem as 2 maiores chagas da humanidade: orgulho e egoísmo. E só a caridade é capaz de destruir essas sombras que ainda nos escravizam e tanto nos fazem sofrer.
falando do amor, aí ele vai falar da caridade, iniciando no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e culminando no capítulo 17, que é o sede perfeitos, que fala da ética espírita cristã. E é interessante o capítulo 17, que Kardec começa justamente com uma perícope do Sermão da Montanha, que fala do amor aos inimigos, que é a pergunta 887 de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta como vamos amar os nossos inimigos. E o Sede Perfeitos diz que para nós sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial, é necessário que nós amemos os nossos inimigos, que oremos por eles e desejemos todo o bem para eles. Senão, o que nós estamos fazendo demais? É ver Deus no nosso próximo. É a excelência da caridade. É a transcendência. É vivermos no mundo sem sermos do mundo. Então, esse é um grande desafio para a gente. Que, mais uma vez, o inimigo, aquele que não é nosso amigo, corrobora com aquilo que Kardec nos traz ao dizer que caridade, segundo Jesus, vai além de darmos coisas materiais, de darmos esmolas. Tem a ver com a nossa relação com os nossos semelhantes. Mais uma vez, nós voltamos à questão. Aquilo que a gente rejeita no outro, na sua maioria, é uma projeção das sombras internas que nós ainda temos dentro de nós. Sombras porque a gente não consegue vê-las com lucidez. Então, quando nós começamos essa trajetória de buscarmos não odiar, não sentir raiva, não nos magoarmos, não invejarmos, não nos ressentirmos com aquilo que nos afronta, que é a diferença, significa que nós estamos crescendo, que nós estamos colaborando efetivamente para que o reino de Deus se faça em nossos corações. Significa que nós estamos tirando a nossa candeia debaixo do alqueire, e mesmo que seja uma luz muito pequenininha, do tamanho de um fósforo aceso, serve para iluminar as nossas trevas e, por conseguinte, tocar o coração do nosso próximo. Porque nós estamos nos esforçando para domarmos as nossas más inclinações e, na medida que isso vai acontecendo, nós vamos trabalhando na nossa transformação moral. E à medida que a gente vai
trabalhando nessa nossa transformação moral, que a gente vai vendo que ainda temos uma enormidade de mais inclinações a domar, e o quanto a misericórdia de Deus é esplendorosa ao nos proporcionar as ferramentas pedagógicas que necessitamos para o nosso aprendizado, nós vamos tomando consciência de que precisamos do amparo, da ajuda dos amigos espirituais, principalmente do nosso anjo guardião, para que possamos fazer esta caminhada com mais segurança, inclusive tendo forças para levantarmos quando as quedas vierem. Dessa forma, cada vez mais nós vamos nos fazendo instrumento desses amigos espirituais para envolvermos esses nossos próximos que ainda não têm esse conhecimento, mesmo pequeno, que a gente tem, e pelo menos eles terem um refrigério para respirarem. A gente está isolado para não perder a respiração, né? O semeador saiu a semear e várias sementes caíram entre espinhos, que a planta cresce, mas é sufocada pelo mundo, né? Pelas demandas do mundo. Precisa respirar. E é isso que nós estamos sendo convidados a fazer. O que nos lembra Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele diz que a prece é a respiração da alma. Assim como o corpo físico precisa banhar-se para se limpar, a prece purifica os nossos corações. Por isso ela é a respiração da alma. Por isso que Jesus nos aconselha a orarmos pelos nossos inimigos, porque no fundo, nós estamos orando para que a misericórdia de Deus se faça em nosso coração. Bem, dito isso, porque falta pouquíssimo tempo, Kardec depois vem discorrendo sobre a questão da esmola e da mendicância. Inclusive a questão 888A é um belíssimo texto de São Vicente de Paulo sobre a questão da esmola. E a espiritualidade, mais uma vez, vem colocando essa questão num campo relacional, mostrando que o problema da esmola não está em dar, mas a forma como estamos dando, a forma como estamos servindo. Estamos deixando que a nossa amorosidade submerja e envolva o nosso próximo. Estamos vivendo um momento em que nossas angústias estão afloradas, que nós precisamos nos libertar dos espinhos que nos sufocam, sobretudo o medo do próximo, daquilo que é diferente, e da raiva, do ódio, dessas amarras.
E mais uma vez, repetimos: a caridade é a essência divina que nos permite dissolvermos esses espinhos que nos sufocam e permitir que as nossas raízes vão mais fundo e achem os nutrientes necessários para que essa planta cresça e dê frutos, que é o reino de Deus que mora dentro de nós. Caridade, fé e esperança. As virtudes teologais, que elas trabalham juntas. As três estão sempre juntas. E aí, nós vamos fazer um caminho muito interessante. Que é transformarmos a nossa esmola no óbolo da viúva. Porque Jesus colocou como exemplo maior de caridade uma moedinha de 1 centavo. O óbolo é isso, em comparação a sacos e sacos de dinheiro que eram depositados no gasofilácio para todo mundo ver, né? E vai lá uma mulher viúva, extremamente pobre, com uma moedinha de valor ínfimo e deposita no lá no gasoláfio. E falei errado, desculpa. Deposita lá. E Jesus mostra para os seus discípulos que ali está o maior exemplo de caridade. O que ele está querendo dizer para a gente? Que não é a quantidade, é a qualidade daquilo que a gente faz com amorosidade que importa. Madre Teresa de Calcutá dizia que todo ato de amor começa com um sorriso verdadeiro. Isso é um óbolo. Mas o quanto um sorriso verdadeiro ilumina a gente e reflete naquele para quem a gente sorri. Um abraço à distância, uma boa vibração, ouvir o nosso próximo de verdade, que estão precisando muito nesse momento, irmãos e irmãs. Desculpa, eu vou passar só um pouquinho do tempo, tá? A gente tem recebido solicitações de atendimentos fraternos constantes nesses dias. Permitam-me usar um exemplo meu. Nessas semanas, gente, eu falei com muita gente em atendimento fraterno com problemas de dependência química. O aumento no uso das drogas e do álcool. Sabe? Mães preocupadas com seus filhos nessa situação, com companheiros, companheiras que estão num processo de deixar o uso dos entorpecentes, digamos assim,
E por causa de toda essa angústia, de todo esse burburinho, vivendo aquela questão da abstinência, quase tendo uma recaída, como nós estamos ouvindo esses companheiros? Qual é o óbolo? Ou melhor, estamos dando a esmola ou estamos dando o óbolo? Isolamento social para espírita é justamente para se preparar para ser instrumento dos amigos espirituais, para dar o suporte e o amparo a esses companheiros, independente da atitude que eles vão tomar. E para que eles tenham certeza de que, quaisquer que sejam os seus comportamentos, eles terão em ti um ombro amigo para dar-lhes o apoio e a solidariedade necessárias para se soerguerem e continuarem a sua trajetória, respirarem, irem tirando os espinhos aos poucos, mas conseguindo. E dessa forma, deixando de ser mendigos, para se tornarem também viúvas que têm o óbolo para dar. Que a paz do Cristo esteja conosco. Muito obrigado pela oportunidade. E nós vamos terminar, esse nosso encontro com uma prece final. E eu quero pedir licença aos amigos e às amigas para que essa prece seja feita através da leitura de um trecho da prece de Ismalha, que nós encontramos no capítulo 24 do livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então pedimos que nós fechemos os nossos olhos, nos concentremos na leitura e vamos emitir as vibrações desta prece, não somente para os companheiros que estão internados nesse momento com Covid-19 ou com outras doenças, os nossos companheiros que estão nos presídios, numa situação muito complexa, mas sobretudo por aqueles irmãos nossos que estão rebeldes quanto ao isolamento social, estão se aglomerando. Sabemos qual é a situação espiritual deles. Não nos iludamos, eles estão tão angustiados ou mais angustiados do que nós. Só que a fragilidade deles é tão grande, tão grande, tão grande, que eles não conseguem encará-las. E aí fazem esse movimento de não vida, mas esse é outro assunto. Vamos à prece de Ismalha, em vibração, em sintonia de pensamentos. Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos,
Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres juntos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permite caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas, se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Que assim seja e tenhamos a certeza de que Jesus está no leme e que tudo está arrumando para que seja feita a vontade de Deus, que é de amor, de bondade e justiça. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.